Você já percebeu que quando uma pessoa tem um diagnóstico, ela modifica a forma como ela se vê? Ela modifica muitas vezes até a tendência de querer melhorar ou querer equilibrar. Muitas vezes ela já se baseia nesse diagnóstico para dizer, não, eu sou assim, não, porque eu sou uma pessoa ansiosa, tenho um diagnóstico de ansiedade. Enfim, a forma como a psiquiatria e a medicina faz diagnósticos, principalmente quando a gente fala de transtornos mentais, é um pouco cruel, no sentido de o quê? Quando você tem um diagnóstico de outras áreas que não são áreas de transtorno mental, você tem ali uma coisa muito objetiva. Ah, eu tenho colesterol alto porque o meu colesterol é acima de tanto. Beleza, tenho colesterol alto. Aí eu tenho diabetes porque minha hemoglobina glicada é acima de tanto. Beleza, eu tenho diabetes. Então, são coisas mais objetivas. Agora, quando você tem um diagnóstico de algo subjetivo, você nunca sabe quando você melhorou. Você nunca sabe se realmente você tem aquilo, aquilo é uma coisa grave, não é grave, aquilo tem graus, não tem graus. Tanto é que muitos diagnósticos na psiquiatria já vêm agora modificando esse aspecto de tudo ou nada, né? Um aspecto um pouco bimodal, ou você tem ou você não tem, para um aspecto um pouco mais fluido. Por exemplo, o transtorno do espectro autista, né? O TEA, tem um guarda-chuva com vários espectros, né, com várias apresentações. E também a gente começa a perceber, né, nos últimos tempos, que a gente cada vez mais faz diagnóstico e agora tem o tal do TDAH, que tem pessoas que têm um TDAH muito bruto, outras pessoas têm algum resquício de TDAH e todas elas são colocadas na mesma pasta, né? Putz, eu tenho TDAH, então eu tenho que se tratar dessa forma. Então você recebeu o diagnóstico, você já entra num outro clubinho que você tem que receber anfetamina e tal, etc. E baseado nesse modelo, a gente começou a bater cabeça numa coisa muito importante na medicina, que é o seguinte: pô, a pessoa tem TDAH, mas ela também tem ansiedade, mas a ansiedade com TDAH é uma associação até certamente frequente. Ah, e a pessoa tem depressão. Ah, então a depressão, TDAH e ansiedade são coisas que elas não fazem parte da mesma coisa, então caiu 3 raios no mesmo lugar. Como funciona isso? Então, baseado aí nessa confusão, baseado aí nesse modelo, né, de um diagnóstico extremamente de pastas, então a gente colocava as pessoas em pastas, né? A pessoa tinha transtorno do espectro autista, ou a pessoa tinha um TDAH, e aí, para você entender que ela teria uma outra coisa, ela teria que estar em outra pasta. Putz, então ela tem um TDAH, mas também tem depressão. Então tem TDAH, mas também tem ansiedade. Eis que uma pesquisadora da Universidade de Queen Mary, né, em Londres, ela fez uma revolução, e esse mês saiu um artigo bem revolucionário num veículo muito importante, que é o World Psychiatry, que é um artigo bem legal, vou colocar aqui na tela para vocês verem, e que coloca um cheque, dá um truco nessa forma da gente colocar diagnósticos de transtornos mentais. E ela sugere uma outra maneira da gente ver o transtorno mental. Ao invés da gente ver o transtorno mental como pastas, né, que eu vou colocar a pessoa ou em uma ou em outra, vamos começar a ver os transtornos mentais, principalmente esses transtornos que a gente pode chamar do neurodesenvolvimento, de espectro do neurodesenvolvimento. O que seria isso? Você tem um neurodesenvolvimento, você pode ter isso mais ou menos, e dependendo se você tiver mais ou menos, você tem tendências. Então, vou mostrar para vocês uma questão bem interessante desse estudo, que ela fez um gráfico aqui. Obviamente, todos os transtornos, né, que seriam esses transtornos, eles têm alterações que podem ser genéticas e também alterações que vêm do ambiente. Nós temos, então, um neurodesenvolvimento. Quando a gente está na infância, tem o neurodesenvolvimento. Esse neurodesenvolvimento pode dar alterações. Pode dar alterações, por exemplo, como o espectro autista, pode dar alterações de aprendizado, alterações de dificuldades intelectuais, alterações motoras, dificuldades motoras, e também o TDAH. Então, todos esses estariam na mesma pasta de transtornos do neurodesenvolvimento. Isso seria um espectro. Quando você tem uma alteração em um, você também poderia ter facilmente uma alteração em outro. O que isso poderia ser uma vantagem nessa forma de diagnosticar em relação a falar em espectro e de neurodesenvolvimento? Temos várias vantagens disso. Primeira vantagem: quando você tem um diagnóstico, você não retarda em identificar outro, porque uma coisa alterada fala, putz, aqui tem alguma alteração. Pode ter tendências a ter outras alterações ainda aí na infância, né? Ainda na infância ou adulto jovem.
Esse é o ponto número um. O ponto número dois, toda vez que você dá um diagnóstico, né, de uma alteração, aqui infância, adolescência, você já sabe que existem tendências a ter outros diagnósticos na vida adulta, então você fica mais de olho naquela pessoa. Uma outra coisa interessante é que a gente pode personalizar mais o tratamento, né? Você não necessariamente vai ser classificado como, eu tenho uma coisa aqui e aquela outra pessoa não tem, então tem os normais e as pessoas que estão naquela pasta, né? Tem os normais e os depressivos. Não, quando você coloca as pessoas em espectro, é como se você tivesse aí graus, né? Você tem o mesmo tipo aí de alterações em diversas pessoas, só que com graus diferentes entre cada um. Então você pode personalizar. Uma pessoa que tem um grau menor de um TDAH não precisa do mesmo tratamento de uma pessoa que tem um grau maior de TDAH. Mais ou menos assim. Claro que eu estou simplificando, mas é mais ou menos assim. O que vem trazer esse artigo para nós, de novo, essa linha do tempo. Então, a gente teria alterações do neurodesenvolvimento, depois alterações da internalização, né, que seria ansiedade, depressão e até as manias. E aí, conforme a gente vai avançando na vida, a gente tem alterações da externalização, que seriam fobias sociais, abuso de substâncias, inclusive o TDAH também estaria num intermediário, né, nesse mix entre externalização e neurodesenvolvimento, e também teríamos aí distopias aí de pensamentos na vida um pouco mais adulta e adulta jovem. Enfim, essa forma é uma forma interessante da gente analisar os transtornos mentais no sentido de não ter um modo binário, né? Ou você tem uma coisa ou você não tem uma coisa. Não, existe uma área turva onde pessoas têm características daquilo, têm características assim que lembram aquilo, né, que cheiram aquilo, mas não necessariamente tem outras características muito impactantes daquela doença, daquele transtorno. Então, isso faz com que essa zona aí de penumbra, né, essa zona que a gente fala, a pessoa tem um pouco, mas não tem, seria tratada até de uma forma diferente. E a gente também não ia estigmatizar as pessoas, você tem isso, você tem esse passaporte dessa doença aqui, né? Principalmente com doenças mentais, que a gente acaba tendo, né, uma resposta social quando a pessoa tem um diagnóstico, né? Então, uma resposta de emprego, uma resposta social, um preconceito na família. Então, isso é muito interessante, né, para a gente parar para pensar, né? Quando a gente analisa as doenças mentais, a gente tem que trazer uma forma holística, e holística não de picaretagem, holística não, né, que você está falando de uma coisa que, nossa, não, isso aqui é holístico, não dá para medir, não é isso. Uma forma holística de ver como o todo, né, de enxergar aquilo como uma coisa mais complexa e não que você consegue simplesmente fazer de uma coisa subjetiva algo objetivo binário. Você tem isso e você não tem. Você tem isso pro resto da vida, você não tem isso pro resto da vida. Então, com essa forma binária, a gente erra muito. Com essa forma binária, a gente tem muita identificação com a doença. Então, se a gente, por um acaso, sai dessa forma binária, trazendo para uma forma de um espectro, né? Todo mundo tem algumas tendências. Pessoas têm mais, pessoas têm menos. A gente quebra essa barreira estereotípica dessas doenças e a gente começa a ver essas doenças muitas vezes realmente como um funcionamento. E a gente sabe na medicina integrativa que, por exemplo, a depressão é uma doença que traz aí um fundo, né? Traz uma tendência a você ter uma pessoa com o cérebro mais inflamado e que muitas das coisas que os antidepressivos fazem, não só aumentar a serotonina, como desinflamar o cérebro, como aumentar o BDNF, que é o fator de neurocrescimento para você modificar a forma de ver o mundo. Então tem muitas maneiras da gente olhar esses transtornos mentais de uma forma mais holística, de uma forma não colocar essas pessoas numa pasta como se ela tivesse uma alteração igual ao colesterol alto, e sim entender que aquilo é multifatorial e que existe uma tendência onde depende se você, por exemplo, aperta o estilo de vida da pessoa. Você pega uma pessoa que tem uma tendência a ter depressão, coloca ela para acordar tarde, coloca ela para não ver a luz do sol, coloca ela para não sentir prazer aí pela vida, né? Não se sentir útil, não ter um emprego, ficar lenga-lenga no dia inteiro, acordar e não ter nenhum motivo para sair da cama, ela vai piorar.
né? Então você vai deixar essa pessoa nesse espectro, num lado muito mais próximo do paciente ultradepressivo do que do lado mais próximo de uma normalidade fisiológica. Então, a gente olhando as pessoas com espectro, a gente também consegue ter mais esperança de que essas pessoas que estão caminhando para um espectro patológico venham com o estilo de vida para um espectro um pouco mais fisiológico, um espectro mais natural, de uma mente mais equilibrada. Então, de uma forma assim, bem bacana, esse artigo traz para a gente uma esperança de modificar essa forma que a psiquiatria faz hoje de tratamento dos pacientes e colocar pacientes em pastas, tratamentos homogêneos e muitas vezes pacientes que não precisavam tomando doses altas de algumas coisas e outros pacientes que precisavam sem tomar nada porque tem um diagnóstico de uma outra coisa ocultando, né, o diagnóstico de transtornos que podem ser sobrepostos. Em resumo, mais uma vez, a gente vê que a gente precisa integrar realmente os conhecimentos na medicina para dar um diagnóstico mais preciso. Porque muitas vezes você desejar fazer de uma coisa subjetiva algo objetivo, na maioria das vezes você está errando e errando feio. E muitas vezes você acerta, só que você acerta numa fração de tempo, uma fração daquele momento. E outros momentos você está errando totalmente com essa pessoa. Isso acontece, né, quando um depressivo muda o estilo de vida, isso acontece quando o paciente ansioso aprende a respirar. Então você pode acertar por um momento e errar por muitos outros. Dessa maneira de espectro, a gente tem uma capacidade de personalizar mais o tratamento. Então é um artigo bem interessante, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo para trazer aí a modernidade, alguns estudos, algumas reflexões da medicina e também do nosso estilo de vida, deixe seu comentário aqui e não deixe de se inscrever no nosso canal, ajudar o nosso canal a atingir mais pessoas. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém que tem algum transtorno mental ou com alguém que se interessa a estudar isso, não deixe de fazer porque você me ajuda muito, tá certo? Te vejo no nosso próximo vídeo. Obrigado!